Nós somos alunos da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Paraupebas, e vamos apresentar um trabalho da disciplina Manejo de Ecossistemas e Bacias Hidrográficas. O tema do nosso trabalho é a qualidade das águas. O nosso grupo é composto pelos discentes Atna Tafnis, Letícia Grazielli, Lídia Amélia, Maria Aline e Renata Siqueira. A água é usada para diversos fins, como consumo humano, lazer, irrigação, entre outros. Para saber se esse recurso natural está apropriado aos diversos usos, a Agência Nacional de Águas, ANA, monitora a qualidade das águas superficiais e subterrâneas do país, com base nos dados fornecidos pelos órgãos estaduais gestores de recursos hídricos. Além disso, por intermédio desse acompanhamento, a ANA consegue fazer uma gestão mais eficiente e essencial para conceder outorgas de direito de uso de água e realizar estudos e planos, entre outras atividades. Vários estados brasileiros monitoram a qualidade das águas superficiais em seus territórios e repassam para a Agência Nacional de Águas. Mas, como cada região usa diferentes critérios e parâmetros, a comparação dos dados em nível nacional nem sempre é possível. E para contornar a situação, em 2013, a ANA lançou a Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade da Água, a RNQA, que conta com estratégia de cooperação entre os operadores das redes de monitoramento, padronizando e ampliando o monitoramento em nível nacional. Assim, os estados continuam sendo os principais responsáveis pelo estabelecimento e operação de redes de qualidade da água, mas os dados gerados ficam mais fáceis de serem interpretados e os custos de implementação e operação são reduzidos. Conceito: a qualidade da água é um conjunto de características físicas, químicas e biológicas que ela apresenta, de acordo com a sua utilização. Os padrões de classificação mais usados pretendem classificar a água de acordo com a sua potabilidade e a sua segurança que apresenta para o ser humano e para o bem-estar dos ecossistemas. Assim, de acordo com a sua utilização, existe um conjunto de critérios e normas para a qualidade da água, que variam com a sua finalidade, seja ela consumo humano, uso industrial ou agrícola, lazer ou manutenção do equilíbrio ambiental. Para caracterizar uma água, são determinados diversos parâmetros, os quais representam as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros são indicadores da qualidade da água e constituem impurezas quando alcançam valores superiores aos estabelecidos para determinado uso. Os principais indicadores de qualidade da água são discutidos e separados sobre os aspectos físicos, químicos, por meio de padrões, de parâmetros que classificam o seu conteúdo mineral, o grau de contaminação e o equilíbrio bioquímico e biológico. Legislação. A Resolução CONAMA número 20, de 18/6/1986, dividiu as águas do território brasileiro em águas doces, salinidade menor que 0,05%, salobras, salinidade entre 0,05% e 3%, e salinas, com salinidade maior que 3%. O uso da água. O Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água. No nosso país, a água ela é utilizada principalmente para irrigação, o abastecimento, para fins industriais, para geração de energia, na mineração também, entre outras atividades. Para cada um desses usos, tem-se particularidades ligadas à quantidade ou à qualidade da água, e isso altera as condições naturais das águas. No abastecimento, grande parte desses recursos está concentrado em regiões onde há menor quantidade de pessoas. Nos grandes centros urbanos, há uma elevada densidade populacional e, consequentemente, há uma forte demanda nos recursos hídricos e que, na maioria dos casos, esses recursos são atingidos pela poluição e, consequentemente, há uma piora considerável na qualidade da água, tornando o abastecimento nas cidades um grande desafio. Já nas regiões de clima semiárido, presente em boa parte do Nordeste e no Norte de Minas Gerais, possuem mananciais que nem sempre oferecem acesso à água.
em quantidade suficiente para os diversos usos dos recursos hídricos, em particular o abastecimento humano. Já na irrigação, ela é uma prática da agricultura adotada para suprir a deficiência total ou parcial da água, utilizada para a produção. A agricultura irrigada é o uso que mais consome água no Brasil e no mundo. Em nosso país, essa prática obteve forte expansão com o apoio de políticas públicas a partir das décadas de 70 e 80. Atualmente, o Brasil está entre os países que tem a maior área total irrigada do planeta, embora a gente ainda utilize apenas uma pequena parte do seu grande potencial para essa atividade. Dentre as 12 regiões hidrográficas brasileiras, a região hidrográfica amazônica, ela possui o maior potencial hidroelétrico do país. Porém, atualmente, apenas uma parte dessa parcela é aproveitada. Já na região hidrográfica do Paraná, onde está instalada a usina binacional de Itaipu, tem uma parte considerável do seu potencial já em utilização. Os rios Tocantins, São Francisco, Grande, Paraná, Iguaçu e Paranaíba são os que possuem maior capacidade de instalação em uma operação de usinas hidrelétricas. Gestão dos recursos hídricos. A gestão dos recursos hídricos tem por objetivo garantir a disponibilidade e qualidade da água para seus mais diversos usos, incluindo o abastecimento público e a preservação do meio ambiente. O gerenciamento é necessário para garantir água para todos os usuários, como irrigantes, hidroelétricas, sistemas de navegação, abastecimento público, a agricultura, a indústria e recreação, garantindo também a conservação da biodiversidade local. Como consta na própria Constituição Federal, o meio ambiente e os recursos naturais, incluindo a água, são bens de uso comum. Todos podem usufruir, mas não possuem propriedade sobre ela. Para Benjamin, a história da legislação sobre a água no Brasil pode ser dividida em 3 fases. A fase da exploração desregrada, a fase fragmentária e a fase holística. Essas fases também podem ser utilizadas para entender a evolução regulatória da gestão de recursos hídricos. Primeira fase, fragmentária. Nessa fase, que engloba o período a partir do descobrimento do Brasil até o ano de 1930, não observava-se uma preocupação com o meio ambiente. As normas jurídicas da época tinham como intuito assegurar a preservação dos recursos que tinham um valor econômico, como o pau-brasil. Então, a proteção da água não estava inclusa nesse objetivo. Nesse período, não houve uma preocupação com a proteção da água. Preocupava-se só com a proteção de alguns recursos naturais, no qual tinha-se interesse econômico. Então, poucas leis abordavam o uso do recurso hídrico. Já a segunda fase é a setorial. O início da gestão dos recursos hídricos no Brasil teve como marco os instrumentos burocráticos, que foi quando iniciou-se a elaboração de leis para regulamentar o uso da água, que estava em uma crescente demanda por energia elétrica. Então, nessa primeira fase da legislação brasileira, que se referiu à água como objetivo específico e de como lei, Então, houve-se a criação de um código das águas. Nesse código foi classificado tipos de água,
formas de aproveitamento, medidas em que, caso de contaminação dos corpos hídricos, tinha critérios também para a utilização das águas pela indústria, né? Então, nessa fase, houve uma preocupação com esse recurso, né, natural, e foi criada legislação no qual pudesse ter uma proteção desse corpo hídrico. A terceira fase é a holística. É uma fase que foi caracterizada pela preocupação com o uso sustentável da água, né? Então, houve uma grande preocupação com a proteção do meio ambiente, da gestão do uso de água, né, de uma forma sustentável, e ganhou uma dimensão internacional, no qual diversos países entraram em discussão sobre esse uso do recurso hídrico, né? E a Constituição Federal de 1988 modificou o Código das Águas e assim eliminando, né, que as águas seriam particulares. Então, todas as águas, elas são consideradas bens comuns dos povos. Então, cabe à União criar legislação sobre a água e tornar, fazer uma gestão compartilhada, no qual o uso da água possa ser de forma sustentável e que a população em todo possa fazer o uso do mesmo. A água, ela sempre fez parte do processo produtivo brasileiro, e mesmo com novas legislação que possam vir para proteger o recurso, muitas vezes na prática prevalece a permissão do seu uso insustentável em determinadas atividades econômicas. Observa-se restrições em determinadas áreas geográficas, né, e o estímulo das mesmas atividades em regiões que apresentam resistências políticas menor. Então, apesar de várias críticas, né, atualmente, as legislações brasileiras sobre a gestão dos recursos hídricos são consideráveis como muito avançadas, né, no mundo. O sistema jurídico possui normas e gestões de conservação que considera a água como um bem ambiental limitado e dotando valor econômico. É preciso garantir a efetividade dessas legislações para possibilitar uma boa gestão de recursos hídricos. Enquadramento dos recursos hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos é um dos instrumentos que orienta a gestão das águas no Brasil, regida pela Lei nº 9.433, de 97. O enquadramento dos recursos hídricos é um instrumento fundamental na área de planejamento, fazendo a junção da política de recursos hídricos com a política de meio ambiente. O enquadramento é um recurso que garante que a qualidade da água seja compatível com a sua demanda, ou seja, o objetivo de qualidade da água ser alcançado ou mantido vai depender do uso pretendido ao longo do tempo. A Resolução CONAMA número 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos hídricos e diretrizes ambientais para o enquadramento. Essa classificação possibilita um maior controle de poluição e avalia a evolução da qualidade dos corpos hídricos, garantindo que a qualidade da água esteja de acordo com a sua utilização. Ou seja, a água começa a ser classificada desde o uso mais nobre, como para o consumo, até níveis menos nobres, como aquelas em que não há um contato direto com o ser humano. Os corpos hídricos nacionais são classificados em 9 classes, sendo 5 classes de água doce, 2 classes de águas salinas e 2 de águas salobras. A classe especial, classe 1, classe 2, 3 e 4
são as classes de água doce. A classe especial é destinada ao abastecimento doméstico com simples desinfecção e a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. A classe 1 e 2 também são destinadas ao abastecimento doméstico, sendo a classe 1 após tratamento simples e a classe 2 após tratamento convencional. São destinadas à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, à irrigação de hortaliças e frutíferas, sendo na classe 1 aquelas hortaliças que são consumidas cruas e ingeridas sem remoção de película, assim como as frutas também. São destinadas também à criação natural ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana. A classe 3 são águas destinadas ao consumo humano após tratamento convencional, a irrigação de culturas arbóreas e a dessedentação de animais. Na classe 4, são águas destinadas à navegação, harmonia paisagísticas e aos usos menos exigentes. As classes 5 e 6 são classes de águas salinas e as classes 7 e 8 são de águas salobras. Na classe 5, são destinadas à recreação de contato primário, ou seja, quando se tem contato direto com a água, como a natação e o mergulho. Também são destinadas à proteção das comunidades aquáticas e à criação natural ou intensiva de espécies destinadas à alimentação. Na classe 6, são destinadas à navegação comercial, harmonia paisagísticas e recreação de contato secundário, onde o contato com a água acontece de maneira esporádica ou acidental, e a possibilidade de ingerir essa água é pequena. Na classe 7, são destinadas à recreação de contato primário, proteção das comunidades aquáticas e criação natural ou intensiva de espécies destinadas à alimentação. Finalizando com a classe 8, são as águas salobras destinadas à navegação comercial, harmonia paisagísticas e recreação de contato secundário. Restrições. Para cada uma das classes citadas, existem restrições de uso e lançamento de efluentes, sendo que a classe que mais possui restrições de uso é a classe especial. Nas águas de classe especial, é proibido o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos domésticos, agropecuários, industriais e de qualquer outra fonte poluente, mesmo que seja tratado. Nas águas de classe especial, então, deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de água. Nas demais classes de água, o lançamento de efluentes deverá atender às devidas condições e padrões de lançamento de efluentes. Avaliação da qualidade da água. A água, ela é um elemento essencial para a manutenção da vida e é muito necessária para diversas atividades do cotidiano. E para isso ela precisa ser de qualidade. E existem alguns parâmetros muito específicos que foram determinados por lei para que tenha uma garantia de que a água que a gente utiliza seja de qualidade. E esses parâmetros eles estão especificados na resolução número 357, de 17 de março de 2005, do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E eles são classificados como físicos, químicos e biológicos e funcionam como indicadores de qualidade da água. Os parâmetros físicos são temperatura, sabor e odor, cor e turbidez. A temperatura ela é uma medida da intensidade de calor e é um parâmetro muito importante que vai influir também em algumas propriedades da água, como densidade, viscosidade, entre outros. E tem reflexos também sobre a vida aquática. A temperatura ela pode variar em função das fontes naturais, por exemplo, energia solar, e também de fontes antropogênicas, como despejos industriais, águas de resfriamento de máquinas, entre outras coisas. O sabor e o odor, eles são resultados de causas naturais, como algas, vegetação, em decomposição, bactérias, fungos, compostos orgânicos e sulfatos, entre outras causas, e pode ser também causas artificiais, como esgotos domésticos e esgotos industriais.
A cor, ela resulta da existência na água de algumas substâncias em solução. Pode ser causada pelo ferro ou manganês, pela decomposição da matéria orgânica da água, principalmente vegetais, pelas algas ou pela introdução também de esgotos industriais e domésticos. A turbidez, ela é a presença de matéria orgânica em suspensão na água, como argila, silt, substâncias orgânicas finamente divididas, organismos microscópicos e outras partículas também. Os parâmetros químicos são o pH, que representa o equilíbrio entre íons de hidrogênio e íons de hidroxila. Ele varia de 7 a 14 e indica que a água é ácida ou neutra ou alcalina. Se ela tiver inferior a 7 é ácida, se ela tiver igual a 7 é neutra e se tiver maior do que 7 é alcalina. O pH da água ele vai depender da origem, das características naturais, mas também ele pode ser alterado pela introdução de resíduos. E quando o pH está muito baixo, a água ela se torna corrosiva, e se ele estiver muito elevado, ela vai ser uma água que vai causar obstruções nas tubulações. E a vida aquática ela depende muito do pH da água, sendo recomendável então uma taxa de pH entre 6 e 9. A alcalinidade ela é causada pelos sais alcalinos e principalmente de sódio e cálcio. Ela vai medir a capacidade da água de neutralizar os ácidos. E quando ela está em teores mais elevados, ela vai proporcionar um sabor desagradável para a água e vai ter muita influência no processo de tratamento. A dureza ela é um resultado da presença principalmente dos sais alcalinos terrosos, que são o cálcio e o magnésio. E quando ela está em teores muito elevados, ela vai também causar um sabor desagradável e efeitos laxativos. Os cloretos eles surgem da dissolução de minerais ou da intrusão de águas do mar. Eles podem também vir dos esgotos domésticos ou industriais. Quando eles estão em alta concentração, eles têm uma grande influência no sabor, que fica uma água salgada e também com propriedades laxativas. Quanto ao ferro e o manganês, eles se originam também da dissolução de alguns compostos do solo ou também de despejos industriais, e eles vão causar uma coloração avermelhada na água, no caso do ferro, ou marrom, no caso do manganês. Essa cor ela vai manchar as roupas, manchar os produtos que forem lavados com essa água. Quanto ao sabor, ela vai deixar o sabor da água mais metálico, e essas águas elas que têm ferro e manganês, elas favorecem o desenvolvimento de ferrobactérias, que vão causar odores e essa coloração que mancha, e ainda por cima elas também obstruem as canalizações das residências. Quanto ao nitrogênio e o fósforo, o nitrogênio ele está presente de várias formas, pode ser molecular, nitrato, nitrito, de várias formas mesmo. E o fósforo e o nitrogênio, quando eles são elementos indispensáveis para o crescimento das algas, mas quando eles estão em excessos, eles causam um fenômeno chamado de eutrofização, que é quando é um desenvolvimento exagerado desses organismos. E o que aumenta o nível de nitrogênio e de fósforo na água são os esgotos domésticos e os industriais também, os fertilizantes, alguns excrementos de animais, a dissolução de compostos do solo, decomposição de matéria orgânica, entre outros. O oxigênio dissolvido ele é indispensável para os organismos aeróbios. A água, quando está em condições normais, ela contém o oxigênio dissolvido, e esse teor de saturação ele vai depender da altitude e da temperatura da água. Quando a água está em baixo teor de oxigênio dissolvido, indica que ela recebeu matéria orgânica, e a decomposição da matéria orgânica pelas bactérias aeróbias ela é geralmente acompanhada pelo consumo e também pela redução do oxigênio dissolvido na água. Dependendo da capacidade
do manancial, o teor do oxigênio dissolvido pode alcançar valores muito baixos ou até inexistentes. E quando não tem esse oxigênio dissolvido, ocorre também a extinção de alguns organismos aquáticos aeróbios. A matéria orgânica, ela é muito necessária para os seres heterótrofos e também para os autótrofos nas suas nutrições. E ela é uma fonte de sais, nutrientes e também de gases carbônicos. Mas quando ela está em grande quantidade na água, ela pode causar problemas como alterar a cor, o odor principalmente, a turbidez, e o consumo de oxigênio dissolvido vai aumentar pelos organismos decompositores. Quanto aos componentes inorgânicos e os orgânicos, alguns dos inorgânicos são os metais pesados, que são tóxicos para o ser humano, que é o arsênio, cromo, chumbo, entre vários outros, e também os cianetos. Esses componentes, geralmente, eles são incorporados na água através dos despejos industriais e também das atividades agrícolas, garimpo e mineração. Já os orgânicos, eles se mostram mais resistentes à degradação biológica e acabam se acumulando na cadeia alimentar. Entre eles, a gente pode citar os agrotóxicos, alguns tipos de detergente e alguns outros produtos químicos que são tóxicos para a gente. Nos parâmetros biológicos, a gente pode citar os coliformes e as algas. Os coliformes, eles são indicadores da presença de micro-organismos patógenos na água, e os fecais, coliformes fecais, existem em grande quantidade nas fezes humanas. Quando eles são encontrados na água, significa que essa água ela recebeu esgotos domésticos e pode conter micro-organismos que causam doenças. Já as algas, que têm um papel muito importante no ambiente aquático, elas são responsáveis por grande parte da produção do oxigênio dissolvido. Mas quando elas se encontram em grande quantidade, elas acabam trazendo alguns problemas, como o sabor, o odor, ela causa também toxidez, turbidez e a formação de massas de matéria orgânica, que ao serem decompostas vão provocar redução do oxigênio dissolvido. Elas vão causar também corrosão e interferência nos processos de tratamento de água. O Índice de Qualidade das Águas foi criado no ano de 1970 nos Estados Unidos e, a partir de 1975, começou a ser utilizado pela Campanha Ambiental do Estado de São Paulo e, posteriormente, nos demais estados brasileiros. Hoje, o IQA é o principal índice de qualidade da água utilizado no país. O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta, visando seu uso para os serviços domésticos. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA, em sua maioria, são indicadores de contaminação causado pelo lançamento de esgoto. A avaliação da qualidade da água pelo IQA apresenta algumas limitações, já que esse índice não analisa vários parâmetros importantes para abastecimento público, tais como substâncias tóxicas, protozoários, patogênicos e substâncias que interferem na propriedade da água. O IQA é composto por 9 parâmetros e cada um deles possui um peso que é considerado importante para a qualidade da água. Os parâmetros são oxigênio dissolvido com peso de 0,17, coliforme termotolerantes com peso de 0,15, pH com peso de 0,17, demanda bioquímica de oxigênio com peso de 0,10, temperatura da água com peso de 0,10, nitrogênio total com peso de 0,10, fósforo total com peso de 0,10, turbidez com peso de 0,08 e resíduo total com peso de 0,08. Além do peso, cada parâmetro possui um valor de qualidade obtido através de curvas médias da variação dos parâmetros. O cálculo do IQA é realizado por meio do produto ponderado dos 9 parâmetros, seguindo a seguinte fórmula. IQA, Índice de Qualidade das Águas, o resultado é sempre um número entre 0 e 100. QI, qualidade do parâmetro, sempre será um número de 0 a 100. WI, peso correspondente ao parâmetro fixado em função da sua importância para a conformação global da qualidade.
A classificação do IQA varia entre os estados brasileiros. Nessa tabela, vemos que em Alagoas, uma avaliação ótima seria entre 91 a 100. Já no Ceará, seria entre 80 a 90. E muito ruim em Alagoas seria de 0 a 25. E no Ceará, entre 0 e 19. Conclusão. Concluímos então que a água precisa passar por diversas análises e tratamentos até que ela esteja pronta para o consumo, pois, devido à antropização, muitos componentes presentes na água sem tratamento podem causar doenças graves aos seres humanos. É necessário também que haja um maior incentivo por parte dos governantes para a realização de pesquisas e tratamentos de águas doces, visando a melhoria da qualidade da água para o futuro. Essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção.